Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar o livro de Juízes, capítulo 4. Um dos grandes problemas que nós estamos atravessando é o problema da retomada. Porque um dos problemas gerados pela pandemia, uma das consequências da pandemia em relação a essas medidas todas que nós fomos obrigados a tomar, é a chamada acomodação. E a acomodação gera uma certa inércia, né? A inércia é uma propriedade física que todo o corpo possui de permanecer no estado que está até que uma força maior o retire disso. Então, a questão de isolamento, a questão de não ter mais reuniões com facilidade, todas essas medidas que foram tomadas, redução de atividades sociais e tudo mais, fez com que a sociedade, de uma certa maneira, se acomodasse, né? E essa acomodação gerou uma inércia. Você arrancar a população dessa situação, sobretudo no aspecto religioso, é muito difícil. Então, é uma luta, é uma dificuldade. A tal de inércia, né? Inércia da ignorância, inércia qualquer coisa. Porque a gente vem vindo, é muito fácil a gente perceber isso, a gente vem vindo no carro. Aí, por um motivo qualquer, você é obrigado a diminuir a marcha e parar. Aí você para você retomar a marcha, retomar aquela velocidade anterior, você tem que engrenar uma marcha mais forte, que é a primeira. Você não sai de quinta, você sai de primeira. Por quê? Porque você tem que vencer a inércia do carro. Então, é o que aconteceu conosco. Nós estávamos andando. Aí vai freando. Parou. Ou quase parou. Você tem que colocar uma marcha mais forte para poder sair da inércia. E esse estado de inércia é mantido por uma série de desculpas. Nós vamos aproveitando as desculpas, né? E vamos criando desculpas para não avançar, para não tomar, para não retomar. A gente vai arrumando por causa da inércia, da acomodação. Então, esse texto aí do livro dos Juízes, capítulo 4, é um texto que serve para a gente refletir sobre essas grandes dificuldades, ou quais são as desculpas, ou quais as dificuldades que nós temos que vencer para sair da inércia. E aí é o texto de Débora. Bom, situando o livro dos Juízes. O que é o livro dos Juízes? O livro dos Juízes é um livro que narra a história do povo de Israel quando eles chegaram na Terra Prometida. Nós conhecemos bem essa história. O povo de Deus foi para o Egito, levado para lá por José que foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito, aí interpretou o sonho do faraó, o faraó fez dele vice-rei, ele conseguiu fama e esteve num cargo importante durante a carestia, desolação que toda aquela região passava. Aí Jacó foi para lá com seus filhos e ficaram lá. Aí os judeus se multiplicaram e formaram um grande povo dentro do Egito. E aí apareceu um faraó que não conhecia José. José tinha morrido, não conhecia José. E escravizou o povo de Deus. O povo de Deus se torna escravo no Egito. Uma escravidão bem característica, né? Que na realidade eles foram tomados para o serviço obrigatório, mas tinham o direito de possuir as coisas, eles tinham o direito de possuir animais, ferramentas de trabalho, mas eram obrigados a trabalhar para o faraó ou para o Estado. E a situação de penúria fez com que Deus escutasse o clamor do seu povo, como está lá no Êxodo capítulo 3, e convoca Moisés. Moisés vai para lá e livra o povo de Deus do Egito. Aí conhecemos toda a história de Moisés. Moisés enfrenta o faraó, as pragas do Egito, a morte dos primogênitos, a Páscoa, o cordeiro imolado e o sangue passado sobre os umbrais da porta. Abrindo um parênteses,
O pessoal falou que se o sangue do cordeiro imolado salvou o pessoal da praga da morte dos primogênitos, então também o sangue deveria salvar. Então a turma estava falando aí em sacrificar cordeiro e passar nos umbrais da porta para evitar o Covid. Verdade. Eles podem achar que é besteira, mas é verdade. Tinha gente que estava disposto a fazer isso. Coitadinho dos cordeiros, né? Cabritinho, cordeiro, ia ser tudo sacrificado para ele. Outros falaram que o sangue do cordeiro é a Eucaristia, então queriam pegar o vinho consagrado e passar nas portas. Você vê como é que é a ignorância religiosa, né? Conhecemos isso. Aí Moisés leva o povo de Deus através do Egito, através do deserto, 40 anos, 38 anos na realidade, e chegam na Terra Prometida. Aí, chegando na Terra Prometida, a terra está ocupada por outros povos. Ocupada por outros povos, porque durante esses séculos que eles permaneceram no Egito, a terra foi ocupada por outros povos. E esses povos não querem que o povo de Deus tome conta desse lugar, porque eles se tornaram proprietários. E começa uma luta contra os judeus, contra os israelitas. Esse período é o período dos juízes. Ainda não existe um reino unificado, o reino vai ser unificado por Saul, e depois Davi. E ainda não tem um rei, e cada tribo tem o seu próprio chefe, e cada tribo tem seu próprio território. O território foi dividido entre os filhos de Jacó e mais 2 filhos de José. Foram 13 possessões, 11 filhos de Jacó, menos um que recebeu terra, não recebeu terra, que foi Levi, a tribo de Levi não recebeu terra porque ficou por conta do serviço religioso, os chamados levitas. Então eles não tiveram terra, tiveram o serviço religioso. Os outros 11 filhos de Jacó receberam terras, e os 2 filhos de José receberam terras também. Esses 2 filhos, então, eram verdadeiras tribos, e cada um por sua conta. Quando acontecia um problema que atingia todos, Deus suscitava um líder, que era chamado de juiz, um profeta, um líder, um juiz. E esse sujeito liderava o povo durante aquele perigo para libertar o povo daquele problema. Aí nós temos Sansão, temos Gideão, que são esses líderes desse período, chamado período dos juízes. E um desses líderes, né, é exatamente uma juíza, chamada Débora, que está aí no capítulo 4. Interessante, né? Débora significa abelha. Abelha é aquela que zune e pica. O mundo velho, né? Nós conhecemos bem esse tipo de bicho, né? Nós que somos casados, nós sabemos muito bem. Zuna a orelha da gente, já vem a ferroada no lado. Isso não tem erro, né? Tem erro, né? Nós somos pobres, nós homens somos pobrezinhos, coitados, né? Tem uns que não tem uma abelha em casa, tem um enxame. Aí você já sabe que a coisa está braba. A Débora significa... Tem alguém chamado Débora aqui? Não tem, né? Então não tem abelha, então tá bom. E o que aconteceu? Eles estavam lá num desses problemas. O problema que eles estavam enfrentando era os cananeus. Os cananeus eram uma dessas tribos, né, que atacavam os israelitas. E eles não sabiam o que fazer, então tem que enfrentar, né? E aí Débora vai ser a líder dessa guerra. E criar essa situação. E Débora, então, convoca todo o povo de Israel para a luta. E o povo de Israel vai para a luta. E vence, né? Porque o rei dos canitas, os cananitas, que era uma tribo descendente de Cã, um dos filhos de Noé, era muito violenta. E o chefe deles ali naquela região era um general chamado Sisara. E tinha não sei quantos cavalos, não sei quantas carroças de guerra. Aí entraram em combate, eles venceram
pela mão do Senhor. O general Sissara fugiu, foi para uma cabana, onde foi acolhido por um camponês, e o camponês quis escondê-lo, mas durante a noite a mulher do camponês foi lá, pegou um martelo e um prego e pregou a cabeça do Sissara no chão. Gente, cuidado quando vocês for hospedar na casa dos outros aí, viu? Você tem que tomar cuidado, porque pode ser que de noite você receba uma visita com um martelo e um prego e você fique pregado por lá mesmo, viu? E não é bem pregado a palavra de Deus, é pregado com prego mesmo. Aí quando os israelitas chegaram, o Sissara estava lá, pregado no chão com prego, com uma estaca e na têmpora, como diz o tempo. Aí venceu. Então Débora faz um louvor, que está aí no capítulo, isso é o capítulo 4 que narra. No capítulo 5 de Juízes, nós temos o canto de Débora. Débora, então, vai falar das maravilhas que Deus fez e vai louvar a Deus. E lá pelas tantas, no livro de Débora, nós vemos que ela faz comentário sobre algumas tribos. E esse comentário sobre algumas tribos serve para a gente entender quais são os obstáculos que nós temos que enfrentar, as desculpas que nós temos que enfrentar para colocar o povo em marcha, em batalha, porque na realidade nós estamos numa guerra. Porque esse período de pandemia que nós estamos enfrentando não é só um período de problemas de ordem de saúde. Nós vimos que é também um problema de ordem espiritual. Nós já falamos isso. Porque o ser humano ele é constituído de corpo e alma, corpo e espírito, matéria e espírito. Aquilo que afeta a matéria afeta o espírito também, porque não existe uma matéria, um corpo sem espírito. Então não existe esse negócio de corpo seco, zumbi, não tem isso. Todo corpo tem um espírito. E não existe também espírito sem corpo, não tem esse negócio de alma penada, essas coisas por aí. Corpo seco diz que é todo aquele que durante a vida bateu na mãe e quando morre vira corpo seco. Pelo menos minha avó falava isso. Cuidado, você não pode bater na mãe, porque se você bater na mãe você vira corpo seco. Corpo seco é aquilo que o pessoal de noite, quando vai nas vendas das roças, encontra nos caminhos. Toma umas canjibrinas e vê corpo seco para tudo quanto é lado, e mula sem cabeça e essas coisas todas. Então, aquilo que afeta a nossa vida social, a vida humana, a vida material, também afeta a nossa vida espiritual e vice-versa. Quando a gente está com um problema de ordem espiritual, você pode saber que isso vai refletir no nosso corpo e vai refletir em nossas relações. Então, essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, de morte, de questão sanitária, saúde pública, se reflete também na nossa vida social, mas também se reflete na vida espiritual. Na vida social está aí, não é só as pessoas que são atingidas, o tecido social é atingido. A política, estão aproveitando a política para fazer, esse período para fazer política suja, a economia estão aproveitando esse período para poder fazer mais abusos econômicos, né? O Supremo Tribunal aproveita a pandemia para legislar em situações que não deveria, espalha para o tecido social e também para a vida espiritual. A acomodação gera tibieza, gera acomodação aos pecados, gera uma consciência laxa. Então existe também uma inércia espiritual estabelecida nisso daí. E nós precisamos arrancar disso. E nós que somos os líderes, os responsáveis, nós temos que arrancar o nosso povo, a nossa comunidade, dessa situação de acomodação que eles se encontram. Isso é um combate. Porque além desse problema da acomodação, o mundo, quando eu falo o mundo, é a civilização de pecado, ela avança sobre nós. Existem duas coisas que estão aparecendo muito aí. São dois problemas da sociedade contemporânea. O primeiro é o secularismo. Aonde aparece o secularismo? Nós estamos valorizando tanto a vida, que esquecemos que existe vida eterna. Existe... Eu falava esses dias para uma amiga nossa, que estava falando, coitado, cuidado, morrer, é um perigo. Eu falei assim para ela, olha, para nós cristãos,
O pior que pode acontecer é o céu, para nós cristãos. O nosso horizonte é esse. Nós não podemos secularizar a nossa vida no sentido de perder a dimensão da eternidade, de perder a dimensão da transcendência, de perder a dimensão do céu. Parece que as coisas todas se resolvem só aqui. Gente, o que adianta você não ter Covid se você for para o inferno? Você não fez vantagem nenhuma. O que adianta você receber as duas doses da vacina que for a Butantan, for a AstraZeneca, seja a Sputnik, que diz que não vem no Brasil porque a Anvisa não permitiu. O que adianta você receber as 2 doses, estar imune e ir para o inferno? Que vantagem você fez? Parece que a pessoa não está percebendo isso. E esse apelo para a conservação da vida, e sem ter uma dimensão religiosa, tem fortalecido a mentalidade secular. E tremendamente. Aí estamos reclamando, né, fomos atingidos na economia, então nós temos que dar um jeito de recuperar. Aí o pessoal vira por cima das cabeças. E a desonestidade, para ganhar dinheiro. Mas o que adianta você não quebrar seu negócio se você não se salvar? O que adianta? O que vale a nossa vida? Então, essa ideia, essa visão secularista penetrou com muita força por causa do risco que nós estamos correndo. O risco da vida humana, o risco real causado pela pandemia. E isso gera, então, a nossa atenção está voltada para a saúde. Está para a saúde. E isso é uma coisa interessante, porque tem gente aí que só chega em casa, tem que entrar pela porta do fundo, lá, tirar o sapato, tirar a roupa, entrar pelado em casa, tomar banho para depois botar a roupa que fica em casa, né? Porque tem que tomar cuidado com aquilo que você vai trazer da rua para dentro de casa. Mas você só traz vírus da rua para dentro de casa? O que adianta você ficar limpo de vírus se você está sujo de pecado? Então, nós não estamos tendo tanta atenção com a nossa vida espiritual como nós estamos tendo atenção com a nossa vida humana. Esse processo é um processo de secularização. Essa força de pensarmos somente na nossa vida, com a vida material. E abandonarmos a visão. Isso não nos aliena de maneira nenhuma, não deve nos alienar. Então, porque que vale a vida espiritual, então não vou usar máscara, não vou tomar cuidado, vou aglomerar, Não é isso. Não é isso. Já falei na primeira meditação que o martírio não é o suicídio não é uma opção cristã. Mas, por outro lado, nós podemos entender que só existe essa vida material. Isso é o secularismo que avançou assustadoramente sobre nossa sociedade. Nós estamos dando muito valor, um valor absoluto, esquecendo que existe uma vida espiritual que nós devemos cuidar. E essa vida espiritual não tem sido cuidada. Isso não quer dizer que não tenha religião. Religião tem, porque o que tem de correntes de oração não é fácil. Aliás, esses dias, cuidado para não quebrar a corrente da intercessão. Quebrar a corrente da intercessão? Isso não é mágica, essas as coisas, né? Mas se tem religião, mas não se tem cuidado com a vida espiritual. Está se rezando, não por causa da oração, mas sim como se fosse uma coisa mágica para resolver os problemas. Já comentei isso com vocês. E outro problema que tem aparecido, que tem avançado no mundo, é essa visão do cientificismo. As ciências vão resolver, que é o racionalismo, né? A ciência vai resolver, a ciência vai resolver. Gente, a ciência não sabe nada, absolutamente nada. Ela está tateando para resolver o problema das vacinas. E mesmo assim as vacinas não são 100% de eficazes. Quando você fala numa vacina de 50%, você está falando sobre a possibilidade de contágio de 50%.
Quem foi vacinado, a vacina tem eficiência de 50%. Ou seja, você continua correndo o risco em 50% de ser contaminado. Você não está imune, zero, não. Você está imune 50%. Meia boca. Meia boca. Porque a ciência não consegue resolver isso. Mas tudo se aposta na ciência, tudo se aposta na racionalidade. E por causa disso, a gente vai discutindo as coisas de vida espiritual. Então, são dois inimigos que avançaram, aproveitando essa pandemia, avançaram tremendamente. E sem falar no avanço das oportunidades políticas e econômicas, né? Esses dias estavam lá falando que o sujeito, que os agentes funerários nunca imaginavam que ia acontecer o que aconteceu, ficaram ricos da noite para o dia. É verdade, não tem caixão mais por aí, né? Então, 400 mil mortes, de repente, é muito. Aí, 400 mil mortos, 400 mil mortos. 400 mil mortos. Mas eu quero dizer uma outra, de Covid, mas eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Nesse mesmo período, nós tivemos 400 mil mortes por Covid, nós tivemos 320 mil mortes por câncer. Mas não se fala sobre isso. Se fala sobre Covid. Porque é interessante. Porque é uma maneira de fazer controle social. Então, essas coisas todas avançaram. E isso provocaram esse estado de acomodação de vida espiritual, acomodação da religião, acomodação. E nós estamos em combate com isso, semelhante a esse período de juízes. E nós que somos líderes temos que chacoalhar nosso povo para sair desse comodismo, sair dessa situação de inércia que se encontra. E Débora convocou as 12 tribos, né, todas as 13 tribos que estavam lá na Terra Prometida, e foram para cima dos cananeus e venceram os cananeus. Mas Débora, na sua oração, comenta sobre 4 tribos. 4 tribos. Vamos lá, as 13 tribos, mas 4 tribos ela comenta. Lá no versículo 15, ela diz assim: os príncipes de Isacar, uma das tribos, foram com Débora. E assim Baraque, que era o general de Israel na época, dos israelitas na época, que era da tribo de Neftali, e assim Baraque enviado ao vale com seus pedestres, com seus infantes. E aí ela começa a falar sobre as 4 tribos. Nas bandas de Ruben, muita ponderação. Por que ficar sentado no meio dos currais a ouvir a flauta dos pastores? Nas bandas de Ruben, muita hesitação. Galaade pousou no além Jordão. E Dan, por que deter-se nos navios? Azer reside na orla do mar, acomodou-se nas enseadas. Zabulon pouco se expõe à morte, também Neftali nas campinas do Planalto. Então ela fala de 4 tribos que deram problema. A tribo de Ruben, de Galaade ou Gade, a tribo de Dan e a tribo de Azer. Essas 4 tribos não responderam de modo adequado, ou seja, não responderam aos apelos da Débora, da líder, que queria botar o povo para diante. E eles deram algumas desculpas. Essas desculpas que nós encontramos nessas tribos são as desculpas que nós vamos ter que enfrentar. E são as desculpas que nós vamos ouvir. O primeiro deles foi Ruben. Ruben é o mais velho. Ruben é filho de Lia, com Israel, com Jacó, é o mais velho. E Ruben quer dizer, Deus escutou minha aflição, Deus respondeu na minha aflição. Porque Ruben nasceu de Lia, que é a primeira mulher de Jacó. Jacó queria casar com Raquel, mas aí o pai de Raquel deu um drible no Jacó e entregou Lia,
que era mais velha, que já estava ficando para titi, queria casar com uma, casou com a outra e logo teve um filho que se garantiu o casamento. Por isso ela botou o nome de Rubens, significa Deus ouviu a minha aflição. E por ser o mais velho, o Rubem recebeu 1/3 das terras, portanto recebeu mais que os outros, por ser o mais velho. E o que ele faz? Ele não vai. Aqui Débora fala assim, nas bandas de Rubem muita ponderação, porque ficar sentado no meio dos currais a ouvir as flautas dos pastores. Nas bandas de Rubem muita hesitação. Quer dizer, Rubem ficou naquela que a gente conhece bem, né? Você já conhece isso. Vamos, gente. Vamos rezar sobre isso. Vamos rezar em torno disso. Vamos pensar bem. Será que é prudente? Vamos rezar em cima disso. Toda vez que eu uso essa expressão, vamos rezar em cima disso, eu fico pensando no Marcão sentado em cima de alguém rezando para ele. Vamos rezar em cima disso. Vai causar um estrago razoável, né? Por isso, nas bandas de Rubem, muita hesitação, muita ponderação. Ou seja, ele não quer arriscar. Por que ele não quer arriscar? Porque ele fica nos currais ouvindo a flauta dos pastores. Porque Rubem é rico, não quer perder os seus bens, não quer dispor de seus bens, não quer arriscar os seus bens, não quer. Então ele prefere ficar na ponderação e na enrolação, que na realidade é uma procrastinação. E não quer se comprometer e comprometer seus bens. Então nós temos aqui duas coisas em Rubem. Nós temos a procrastinação, que é empurrar com a barriga, e não vamos decidir agora, e a ingratidão, porque ele recebeu mais que os outros, e em vez de responder com gratidão, ele prefere se acomodar àquilo que ele tem e não dispor-se a avançar, a lutar. Então, nós vamos enfrentar nessa retomada esses dois problemas. Problemas da procrastinação, vamos deixar para depois. Aliás, nós já temos enfrentado isso, né? Eu acho que vocês, coordenadores, já têm enfrentado isso. Quando vocês convocam o pessoal, vamos reunir de novo, vocês se escutam, não está na hora ainda. Mas se você falar assim, olha, vamos fazer, eu tenho aqui na mão um jogo da Mega Sena, se tiver um jogo na mão, você fala com o Newton, que o Newton sonhou com os números da Mega Sena, jogou e não deu nada não, viu? Ele não ganhou não. Não adiantou, sonhou com um monte de números e não deu nenhum desses, deu 1 ou 2 só. Então, você tem que chegar lá e falar assim, eu tenho aqui um livro, um jogo da Mega Sena, que vai dar, eu tenho certeza disso, mas para isso você tem que vir aqui e entrar na fila para fazer o jogo. Não vai? Vamos reunir aqui para fazer uma oração, preparar uma missão. Não está na hora ainda. Vamos pensar melhor sobre isso. Isso é muito imprudente. Vamos deixar para a semana que vem. Quem me garante que a semana que vem nós estamos vivos? Quem? E nós? O que nós recebemos de Deus? Quantas graças nós recebemos de Deus? Isso é uma atitude de ingratidão, não retomar a nossa missão, não retomar, é uma atitude de ingratidão. Então nós vamos enfrentar isso. Nós que somos Débora, né? Débora é a figura da liderança. Nós vamos enfrentar isso. E nós vamos enfrentar de gente nossa, viu, gente? Semana passada, nós estávamos reunidos aqui a juventude, né? No domingo tinham 100 e poucos jovens, 110 jovens, 120. Na segunda-feira ferveu o zap. Irresponsabilidade, que irresponsabilidade sua convocar os jovens, 100 jovens reunidos. Você não pensou na vida dos jovens, você não pensou, né? Eu pensei, exatamente porque eu pensei.
Eu até quebrei o galho, ia fazer num domingo só, resolvemos sábado e domingo para dividir um pouco, veio 80 no sábado e veio 100 e poucos no domingo. Ia estar os 200 num dia só, então até que nós fomos prudentes, dividimos em 2. Porque a ingratidão, a procrastinação, a Débora fala, para os lados de Rubens, tem uma tradução que fala, para os lados de Rubens, muitos planos, né? Mas nada de efetivar, né? Muitos planos. Você conhece esse pessoal que dá palpite em tudo, mas na hora de fazer a coisa... Então, primeira coisa, tem que enfrentar procrastinações e ingratidões. Depois tem um outro que ela fala aqui também. Galaade, ou Gade, pousou no além Jordão. O que Gade significa boa sorte, Galaade significa boa sorte. E o que significa pousou no além Jordão? O rio Jordão faz a divisão das terras de Israel. E o lado de lá do Jordão não pertencia a Israel. E, portanto, não estava sob risco de ataque dos cananeus. Então, o que Gade fez? Mudou de lado. Fugiu. Foi para a segurança. Não se colocou em risco. Preferiu a segurança e não se comprometeu com o resto. Eu não preciso falar sobre isso. Tem gente que prefere ficar na segurança, não se arriscar e se omitir na missão. Então, aqui tem medo e omissão. E é duas coisas que nós vamos ter que enfrentar. O medo, não quero, não vou. E volto a dizer, isso não significa imprudência. Então, vamos insistindo nisso para não falar que é vamos que vamos agora, que nem alguns falam por aí. Não é isso, não. O medo, o pânico, né? Procurar segurança e se omitir naquilo que nós devemos fazer, no nosso papel. Isso é o que Gade, isso é o que Gade fez, que Galaade fez, medo e omissão. Nós corremos esse risco também, de o medo nos paralisar, né? E isso nos leva, por causa do medo, a nos omitir nas nossas obrigações. E já tivemos isso, já escutamos isso muito, né? Não se compromete. Isso é Gade. Então, as duas coisas que nós temos que enfrentar: o medo, o pavor, né? E a omissão, não assumir. Depois tem um outro também que pisou no tomate aqui, é o Dan, né? E Dan, porque deter-se nos navios. Esse aqui foi terrível, né? Dan significa justiça. E porque deter-se nos navios significa porque negocias, é outra tradução, porque negocias com os navios. A terra de Dan é uma terra que fica no litoral e Dan é um comerciante, vive do comércio com os navios que são próximos ali do mar. Então ele prefere ficar negociando com os inimigos do que se engajar na luta contra os inimigos. Então ele vai negociar com os inimigos. Então, é o politicamente correto, as concessões que nós temos que começar a enfrentar. A acomodação leva a gente a fazer concessões. As concessões de juízo contra os outros, as concessões do pecado, que é fruto da tibieza. As concessões. O relativismo na nossa mentalidade, as concessões. Negociamos com o inimigo. Não é bem assim. O que tem? Exemplo. Por causa da pandemia, nós tivemos dificuldades com sacramentos, né? Então, o casamento não ficou fácil. Falar nisso, dia 26 de maio, a Ruth vai se casar com como é que chama mesmo? O Ângelo. Nós vamos se casar, graças a Deus. Tem que começar a rezar pelo Ângelo, né? Então, o Ângelo vai começar a trabalhar na lavoura, então, vai achar. Mas está com dificuldade. Aí uma pessoa da comunidade, conhecida da comunidade, líder da comunidade,
Tá difícil, o casamento, os padres não querem casar, o padre não pode casar mesmo, quem vai? Os padres não querem casar, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo assim, paciência, vai tentando, busca, seja criativo. Mas eu quero casar, tem que ter festa. Não pode ter festa, casa você, quem vai casar aí você, sua noiva, leva 2 padrinhos, um para ela, um para você, e casa na sacristia, porque é isso que interessa. Não, eu quero casar também. Não, já que nós não podemos casar, nós vamos morar junto. Vamos morando junto. Aí é a hora que abrir, nós casamos. E chama-se concessão, relativização. Vamos empurrando, vamos fazendo. Aí vai para dentro de casa, fica o tempo inteiro assistindo série mais série. Esses dias eu passei lá, estava assistindo uma série, falei, tem uma série aqui interessante. Aí eu fui ver lá uma série turca. Inclusive os atores falam em turco e tal coisa. É a luta do Império Islâmico Otomano contra os templários cristãos. E aí tem todas as tramas. Eu peguei e assisti um capítulo para ver o que é. Gente, é muito interessante. Os otomanos, muçulmanos, são apresentados como o suprassumo das virtudes. São justos, honestos, sinceros. E os templários, que são os católicos, a peste das pestes das pestes. São indecentes, imorais, mentirosos, violentos. Aí aproveita o tempo inteiro para falar mal da igreja, para falar mal do cristianismo e exaltar o islamismo. E nós sabemos que o islamismo é tão terrível quanto qualquer coisa usada pelos seres humanos para exercer seu poder. Até hoje os muçulmanos matam os cristãos. E matar cristão para os muçulmanos é uma honra, uma virtude. Aliás, eu acho que nós já deveríamos ter matado os muçulmanos, né, na época das cruzadas. Brincadeira. Mas por que isso? E aí, concessões. Nossa, tem que pensar, olha lá. Vão fazendo concessões. Aí, atrás dessas séries, vem outras. Draculinha, Sanguinho, violência. Vai fazendo concessões. Vai fazendo concessões. Vai relativizando a fé. E isso vai gerando acomodação. Para quê? Eu não preciso ir. Eu tenho na televisão, eu assisto a homilia numa missa, assisto a consagração numa outra missa e assisto o encerramento com outro padre. Eu faço um mix de missa que me interessa. Então, eu fico negociando, fazendo concessões, relativismo. Vou relativizando as coisas. Isso é o GAD, isso é o DAM. Concessões e relativismo. E depois tem o AZER. AZER significa feliz. O que o AZER faz? Feliz a vida, né? AZER reside na orla do mar e acomodou-se nas enseadas, ou seja, AZER foi para a praia. Conforto. Não quer sofrimento, não quer dificuldade. Foge da cruz. Ele quer o conforto, acomodação. Nós temos gente assim também, né? Que não quer dificuldade, quer o conforto, o sossego, né? Você participar da liturgia eucarística em casa, via internet, você pode estar de pijama, tomar um belo de um café enquanto você assiste a missa. É o conforto. Para quê? Para que enfrentar a fila? Para que ir? Para que correr atrás? Para que arrumar espaço? Para que se eu posso assistir? E aí vem toda essa cooperação que muitas vezes a gente escuta também. Não, a missa na televisão vale como missa presencial. Não vale. É um quebra-galho. Não são valores iguais, nunca foram. Um é valor de piedade, o outro é valor sacramental. A comunhão espiritual não tem a mesma validade da comunhão física. É um quebra-galho.
não tem o mesmo valor. Porque senão, então para que celebrar a missa? Para que comungar? Quando há impossibilidade, isso quebra um galho, mas isso não pode ser habitual. Na impossibilidade, a intenção da comunhão ela tem um efeito espiritual, mas não é o habitual. É gozado porque antes da pandemia nós batíamos nisso, né? Missa na televisão não vale, missa na televisão não vale, confissão na televisão não vale, comunhão na televisão não vale. Agora vale. Eu quero ver reverter isso. Quero ver reverter isso. Praia, conforto, sossegado. É o tal de Azer. Não quero sofrimento, não quero cruz. Eu quero conforto, quero acomodação. Então vejo que Débora, no seu salmo, ela critica essas 4 tribos por suas posturas. E elogia as demais que saíram para a batalha. E vai elogiar muito mais Neftali e Zabulon, que são as 2 tribos que mais ofereceram soldados e que mais se envolveram na batalha. Inclusive a própria tribo de Neftali, que oferece Baraque, que é o general destinado para o combate. Então, Deus exige de alguns um pouco mais, mas exige o empenho de todos. E aqui nós encontramos essas desculpas, a procrastinação, a ingratidão, o medo, a omissão, as concessões, o relativismo, o medo do sofrimento e a acomodação confortável. São as dificuldades que nós vamos enfrentar para retomar a comunidade, retomar a vida comunitária e a missão. Nós temos que escolher, né? De que lado nós vamos ficar. São 8 tribos contra 4. Quer dizer, se levar em consideração 12 para fazer uma conta mais correta, você tem 4, 1/3 do povo vai se acomodar. Se for 1/3, né? Se não for ao contrário, 1/3 não se acomodar e 2/3 se acomodar. Então nós que estamos aí na batalha, nós temos que retomar e temos que nos arrancar dessas dificuldades, dessas desculpas. De que lado vocês acham que vocês vão ficar? Aí Débora vai falar, aqueles que lutaram tiveram as recompensas de vitoriosos. E aqueles que ficaram para trás, ficaram para trás. Fala aí para o seu irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Não se acomode. Não se acomode.